Vamos estar fazendo a leitura na parte final do versículo 26 do capítulo 12 do livro de Êxodo. Não é nessa versão aí não, Manuel. Então nós vamos ler a parte final, que diz assim: que culto é este vosso? É uma pergunta. Eu leio novamente. Que culto é este vosso? Até aqui. Vou te convidar, você que estará acompanhando, outros estarão mais tarde assistindo essa mensagem pelo YouTube. Eu os cumprimento com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. E os convido, antes de ouvir a mensagem, levantar uma oração ao Senhor, que certamente algo maravilhoso Deus vai falar no seu coração. Então nós dizemos assim: Deus maravilhoso, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos, Senhor, que venha a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós que fizemos a leitura do versículo da tua palavra, que é viva diante dos nossos olhos, e que esta mensagem ela venha encontrar lugar não só no nosso coração, mas em todo o nosso viver, nas nossas atitudes, na nossa forma de estar a cada dia te servindo, na orientação do teu Espírito Santo. Assim nos abençoa, Senhor. Limpa os nossos corações para que possamos de bom grado guardar este tesouro em nossas vidas. Glorifica o teu nome. Oramos no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, esta pergunta, ela vem de encontro a cada um de nós, porque inicialmente era uma orientação ali para o povo de Israel que estava cativo no Egito, e nós não vamos entrar na mensagem ali da Páscoa, que quer dizer Pessá. Foi e é uma comemoração judaica no aspecto aqui da palavra. Era o momento que Deus estava preparando o povo para ser liberto ali do Egito. E só para relembrar rapidamente, o Senhor orienta para que deveria haver o sacrifício ali do cordeiro, e o sangue ali derramado deveria ser colocado nas vergas e nas ombreiras das portas de todo o povo egípcio. Não é isso? Não, de todo o povo judeu, tá? Porque certamente o anjo da morte iria passar. E aonde o anjo da morte passasse e tivesse ali o sangue aspergido ali nas portas, certamente seria um povo identificado como o povo do Senhor. E aonde não tivesse aquele sinal, a morte iria tomar de assalto a todos os primogênitos. Isto vai acontecer, inclusive, com o filho primogênito de Faraó. Era um momento crucial para o povo de Deus. Ele iria ser retirado dali.
mas era necessário que houvesse um memorial daquela saída, uma lembrança do poder de Deus. Então, veja bem, o Senhor diz assim: acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, terra que mana leite e mel, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando os vossos filhos perguntarem: que culto é este vosso? Vocês respondereis, né? Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Mas como? Veio a pergunta, pastor Carlos, como esse culto chega aos nossos dias? Ou até mesmo surgem as perguntas: o que é que ele tem a ver conosco? Mas não é um culto do Velho Testamento? Mas nós não estamos vivendo no Novo Testamento? São perguntas que assolam a cada um de nós. E nós precisamos estarmos entendendo o que está acontecendo no nosso tempo. Pois muito bem. Mais um pouquinho. Pois muito bem. Eu transporto para esta noite a mesma pergunta: que culto é este nosso? Seria o culto em que nós, neste domingo, o chamado Dia do Senhor, nós colocamos as nossas melhores vestes e nos dirigimos para a igreja? É uma pergunta que nós iremos responder. Seria o nosso deslocamento dos nossos lares, abdicarmos das distrações, do bem-estar, enfrentar uma noite fria e chegar aqui? Outra pergunta que precisa ser respondida. Será também que nós viemos aqui com o objetivo de cumprimentar aos irmãos e às irmãs, de estarmos com o pastor e com a pastora? Seria o momento em que nós sentaríamos nas cadeiras e tranquilamente entoássemos louvores? Perguntas que precisam ser respondidas. E nós o fizemos. Já oramos ao Senhor, já louvamos o Senhor, já fizemos a leitura da palavra do Senhor. Estamos ouvindo esse início de mensagem. E o título da mensagem é: que culto é este vosso? E que precisa de uma resposta. E nós precisamos responder. Culto, à luz da palavra, significa sacro ofício. À luz da palavra, significa serviço. Então nós estamos aqui para ofertar
ao Senhor algo. E essa oferta passa por um pedido do Senhor. Praticamente, Ele não nos pede nada, mas Ele, através da sua palavra, diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque nós falávamos que Deus não visita a boca do homem, porque ela é falível. A mesma boca que glorifica a Deus um dia, quando tudo vai bem, é a mesma boca que vai falar no dia em que tudo vai mal. Então Deus visita o coração, porque o coração expressa aquilo que o homem tem guardado na sua vivência neste mundo. E o que é que você tem guardado? O que é que eu tenho guardado? O que é que nós temos guardado? Volto à palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós seremos impulsionados a evitar o pecado. Por quê? O pecado nos afasta do Deus vivo. O pecado nos afasta do Deus Criador. O pecado nos afasta do teu propósito, que é nos tornarmos criaturas livres. Espera aí, pastor Carlos. Mas eu sou livre. Ledo engano. No mundo, nós somos escravos e prisioneiros do pecado. Mas no dia em que Jesus nos libertou, nós podemos dizer que agora nós somos libertos. Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Para isso nós viemos aqui, para glorificar o nome dele. Glória a Deus, né? Que culto é este nosso? E a nossa resposta é: nós somos pedras vivas. Pedro, ao escrever a carta, ele fala a respeito. E se somos pedras vivas, o Senhor Jesus diz que o nosso Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então você que está ouvindo essa palavra, você que está ouvindo essa mensagem, você é vivo, porque você nasceu em Cristo Jesus. Olha que bênção maravilhosa. Que culto é este vosso? É o culto que você vai transmitir para o seu filho. É o culto que você vai transmitir para o seu colega de trabalho. É o culto que você vai transmitir para o seu vizinho. É o culto que você vai transmitir para todos aqueles que um dia tiverem a felicidade de te dar uma oportunidade para falar desse Deus tão maravilhoso. Que culto é este vosso? É o culto em que o homem, cheio de gratidão, glorifica a Deus, porque ele deu o maior presente que o homem poderia receber, que é exatamente o Deus Pai, que dá o seu Filho para morrer no meu, no seu e no lugar de todas as pessoas. Tudo por quê? Porque Ele te amou. Não por acaso a palavra diz que Deus nos amou antes mesmo que nós o amássemos. E Ele enviou essa mensagem dentro do seu e do nosso coração. E nós entendemos de que nós precisávamos
nos libertar do fardo do pecado. Nós precisamos nos libertar daquele que nos constrangia. E o chamado foi suave. O chamado foi de Jesus para cada um de nós foi: vinde a mim. Vinde a mim. É um chamado diferente. Porque o mundo, quando te chama, ele te chama para te fazer alcançar um processo que vai te cansar. Já Jesus, ele chama o homem de uma forma diferente. Ele diz assim: você está cansado. Mas cansado de quê? Eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de sofrer traição. Estou cansado com as injustiças que tem processado na minha vida. Eu estou cansado com os preconceitos. Eu estou cansado com as pessoas ter sempre uma palavra de condenação. E o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, exatamente você que está cansado, e eu vos aliviarei. Ó, quantas lutas, quantas incompreensões. É como se nós estivéssemos diante de uma situação fática. Uma dona de casa, por acaso, poderia se chamar Marcela, por exemplo. Essa dona de casa, ela levanta pela manhã, o esposo diz assim: me dá um copo d'água aqui. Lá vai ela pegar um copo d'água. Quando ela pensa sentar um pouquinho: não, agora faz o café para mim. Ela vai preparar o café. Quando ela vai descansar um pouquinho, né? Colocar o dedo ali no celular, Ô mãe! O filho mais velho chama. Ah, então vai atender ele. Daqui a pouco, agora estou tranquilo, ela senta de novo, vê o filho menor: mamãe! E não precisa nem dizer, com o maiorzão, o velhão lá, ele vai pedir 1000 coisas. Isso vai cansando mesmo. Rian, é para rir mesmo, vai cansando. A vida é isso. Então, não, eu nem pensei nela. Então as coisas vão processando assim. A vida nos cansa. E o Senhor Jesus, ele tem nos chamado para um descanso. Só nele nós encontramos descanso. Que culto é esse vosso? Este culto é aquele em que eu descanso em Jesus. Esse culto é aquele que é capaz de produzir na minha alma um gozo indecifrável. É o culto que é capaz de me fazer muito maior do que na realidade eu sou, porque eu sirvo a um Deus vivo. E vivemos tempos de seguidão, tempos de secura da palavra. Precisamos retornar às origens, mostrar ao homem que o culto dele prepara-o para um dia estar na eternidade com o Senhor. O culto tem exatamente este aspecto: é nos ordenar, é nos amoldar, é fazer com que a nossa esperança de que um dia todas as lutas passarão. O culto é o momento do encontro com o Espírito Santo. E alguém dirá: mas eu, pastor Carlos, eu sou igreja. E o pastor Carlos vai dizer para você: não, você não é igreja. E você vai ficar chateado. Mas pastor Carlos, eu aprendi que eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é um membro da igreja.
Você individualmente, você não forma a igreja. Porque Paulo ele vai explicar isso quando houve aquela dúvida lá da igreja de Corinto, dizendo que são muitos os membros, e quando esses membros eles se reúnem, aqui está a reunião aqui nesta noite, então agora você, como conjunto de membros, se torna a igreja. A igreja, ela é real quando ela está organizada e pronta e disposta no culto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja bem, eu sou, pastor Carlos, sou uma pedrinha viva. Você é uma pedrinha viva. O outro é uma pedrinha viva. E quando nós nos juntamos, nós formamos o grande templo de habitação do Espírito Santo. Por isso é tão essencial de que nós devemos nos reunirmos. Que culto é este vosso? E a resposta é o culto de encontro de um povo que entendeu, o que é salvação. É como o louvor diz, você sabe o que é salvação? É sentir uma grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, meu amado, minha amada, você já tem os elementos capazes de transmitir para os seus filhos. Que culto é este vosso? É um culto em que eu me encontro com o meu Deus. É um culto em que eu encontro um amor inexistente em todos os lugares. É um culto em que ouvir a palavra de Deus muda, transforma, como diz, metanoia, nova maneira de viver, aonde eu recebo forças para prosseguir na jornada, porque conforme diz o louvor, quero prosseguir nessa jornada, porque eu fui chamado com laços de amor abençoado, tenho meu Jesus sempre a meu lado. É dessa forma que nós podemos transmitir este culto. Já não é aquela explicação lá do Velho Testamento. É trazer para os nossos dias. O culto, ele é a expressão da comunhão entre um povo e o seu Deus. O culto é a oportunidade de você se derramar diante desse Deus tão maravilhoso. É como se nós pudéssemos, até para terminar, essa mensagem vai ser bem breve. Quem sabe você deixou de assistir esse culto? Quem sabe, diante dos muitos objetivos, quem sabe você fez uma opção de não vir ao culto por uma série de motivos. Fica para você uma pergunta: será que foi a atitude mais acertada? Será que foi na direção do Espírito Santo? Aonde quer que você esteja, fora do culto, será que você está sentindo o mesmo calor do Espírito Santo que está reinando aqui no nosso meio? É para refletir. É para refletir. Qual lugar que ocupa o vosso Deus? É a primazia? Para nós, culto é primazia. Para nós, é colocar Deus em primeiro lugar. Amém?
que o Senhor possa nos abençoar.